Terça-feira, dia 27 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Meus amigos, nós sabemos de tudo que está acontecendo, vocês sabem tanto quanto eu. Ninguém aqui é mais inteligente que ninguém, mais esperto que ninguém. E temos que ter os pés no chão quando falamos de coisas sérias. Eu, sinceramente, prefiro muito mais perder seguidores falando a verdade do que ganhar seguidores com mentiras. Então aqui não espere que eu fique criando sensacionalismo para ganhar seguidor, trazendo informações que não são verídicas, muito pelo contrário. Mas mesmo falando sério, a gente traz notícia boa. E o que está acontecendo agora, por incrível que pareça, tem um lado bom. É como diz a Miriam Leitão, tá ruim, mas tá bom. Porque a caçada começou. Mas o Brasil entrou numa crise diplomática sem tamanho, tenho certeza disto. Tudo que está acontecendo agora já manchou a imagem do Brasil. É ruim para nós enquanto pátria, né? Puxa, a pátria brasileira, né? A nação brasileira também, porque o povo não merece passar por isso, né? Sendo tão mal vistos lá fora por conta de meia dúzia de pessoas, isso é muito ruim. Mas às vezes é necessário um chá muito amargo para que a gente saia da doença, né? Dizem que chá cura também, né? Não sei, mas se for um remédio amargo, pronto. Então, o que está acontecendo? Em um Brasil aí cada dia, cada vez mais marcado por arbitrariedades, principalmente dos togados e conveniência de parlamentares também, além da conivência institucional, o deputado federal licenciado, diga-se de passagem, né, não está recebendo salário, o Eduardo Bolsonaro, se transformou no epicentro de uma ofensiva judicial que escancara o rosto da nova ditadura. Sim, porque lá atrás, ditaduras se montavam com armamentos, com militares, exércitos, né? Agora não, agora se monta com caneta. A ditadura hoje tem caneta, né? E de toga. Uma ditadura midiática e diplomática. O que começou como uma denúncia internacional contra abusos daquele ministro, agora virou munição para uma caça política digna de regimes totalitários contra o Eduardo. Nas sombras do Itamaraty, o governo do Inácio tenta evitar o inevitável, que são sanções dos Estados Unidos contra aquele ministro que agora é dado como certas. Os próprios jornalistas, ontem assistindo o programa lá do William Vac, outro esquerdista de carteirinha, né? Todos já admitindo que sanções ocorrerão, né? Mas principalmente contra aquele ministro. Por quê? Violou direitos humanos. Muito bem. O secretário de Estado americano, como vocês sabem, o Marco Rubio, já deixou claro que a aplicação da lei Magnitsky está em análise. E provavelmente vai acontecer. A resposta do Brasil? É difícil saber qual vai ser. Porque o que eles fazem mesmo de fato é calar qualquer pessoa que denuncia o que acontece no Brasil. É isso que eles fazem. E a imprensa ajuda. E o escolhido para ser o bode expiatório dessa vez é o Eduardo Bolsonaro, que em solo americano ousou fazer o que tantos já fizeram no passado, que foi pedir ajuda internacional diante abusos internos. Ou será que esse pessoal já se esqueceu que, por exemplo, para a Gleice Hoffmann e para o advogado do Inácio, lá em 2017, que hoje é ministro do Supremo, era uma denúncia legítima de perseguição judicial contra o Inácio, que naquele momento estava preso. Aquelas denúncias lá fora eram legítimas. Mas agora virou nas mãos da PGR e do Supremo uma conspiração internacional quem faz denúncia lá fora. Eles fizeram, mas a oposição não pode. A hipocrisia institucional atinge novos picos.
a própria companheira do deputado petista Lindeberg Farias, o autor dessa representação que deflagrou a ofensiva contra o Eduardo, usou canais internacionais para denunciar, segundo ela, jogo sujo contra o Inácio lá atrás. Até lá para a TV Al Jazeera, ela fez um vídeo pedindo ajuda para quem? Veja só para quem. Mas hoje, quando um opositor faz o mesmo, ele é tratado como um criminoso em potencial. O procurador-geral, o Paulo Gonet, que se nega a investigar as denúncias contra ministros do Supremo, age com velocidade surpreendente para abrir um inquérito com base em declarações políticas do Lindeberg. E segundo Lindeberg, pelo que o Eduardo fala nos Estados Unidos. Pior, o próprio Supremo pressiona o governo para reagir a essas críticas vindas de fora, numa inversão de valores. E isso compromete a independência entre os poderes. O Supremo é um poder isolado do poder executivo e do legislativo, é independente, ele que se defenda. Não vai pedir ao Itamaraty para defendê-lo? Está tudo errado. O Itamaraty pertence ao executivo, né? E tudo isso transforma o judiciário em parte ativa de uma operação de repressão e política. Repressão política, né? Não bastasse o absurdo jurídico de colocar Eduardo como réu por defender sanções contra abusos de poder, prática comum em qualquer democracia, agora a narrativa oficial busca enquadrá-lo como parte de uma trama golpista, mesmo sem provas concretas. Tudo com base em ilações, suposições e, acima de tudo, conveniência política. Eduardo, dentro dessa trama golpista, é um absurdo. Em momento algum ele foi citado por qualquer pessoa, não foi citado por ninguém, não foi visto por ninguém. Assim como seu pai, o nosso presidente Jair Bolsonaro, que nunca esteve envolvido nessa tramóia, nessa trama. Mas como se não bastasse, me desculpem, o STF e o governo se alinham em outro ponto sensível, que é a regulamentação das redes sociais. A Advocacia Geral da União, alinhada ao Supremo, pediu ao tribunal urgência na definição do controle sobre as plataformas digitais. Ou seja, querem calar não apenas o Eduardo Bolsonaro, mas toda uma geração que ousou discordar do establishment. Mais preocupante ainda é o pano de fundo diplomático. O governo brasileiro teme que o endurecimento da postura dos Estados Unidos, que vai acontecer, desestabilize a frágil relação comercial entre os dois países. Tanto é que o chanceler Mauro Vieira sequer conseguiu estabelecer um diálogo com Marco Rubio. Além do presidente Donald Trump, evidentemente. Isso tem quase 6 meses de governo de Donald Trump. E isso sem contar que o Donald Trump ainda não indicou um embaixador para o Brasil. E isso é um sinal claro de desprezo estratégico dos Estados Unidos para com o Brasil. Não com a nossa nação, não com a nossa pátria, mas com esse governo. Em resposta, o governo do Inácio prefere dobrar a aposta. Entrega Eduardo como troféu ao Supremo e busca agradar as big techs americanas com um projeto de regulação econômica, feito sob medida no Ministério da Fazenda, para não ofender as big techs. Claro que isso não vai dar certo. Claro que não vai funcionar. A ironia é amarga. Enquanto diplomatas brasileiros correm nos bastidores para proteger aquele ministro de sanções, Eduardo Bolsonaro é colocado no pelotão de fuzilamento jurídico por tentar expor esses mesmos abusos. O Brasil virou o país onde o denunciante virou o réu e o acusado vira símbolo da moral institucional.
Tudo isso, meus amigos, revela aí um quadro estarrecedor. Supremo, PGR e Executivo agem em conformidade para silenciar críticas, perseguir opositores e reescrever as regras da democracia conforme seus próprios interesses. Uma justiça de cliente, onde o resultado do processo depende da capa do réu. Exatamente por isso, aquele ministro já arrumou um embate internacional com Elon Musk, está sendo processado nos Estados Unidos por uma empresa de Donald Trump, além do Rumble, quase criou uma crise diplomática com a Espanha por conta de Oswaldo Eustáquio, está prestes a ser punido nos Estados Unidos com sanções e foi criticado até pela revista The Economist. Ou seja, o mundo já conhece aquele ministro. Não é só os Estados Unidos, a Europa também conhece. E esse é o retrato mais fiel de um estado de exceção pós-moderno, onde a censura vem disfarçada de regulamentação e a repressão política de resposta institucional. O Eduardo pode ser o alvo de hoje, mas amanhã será qualquer voz que ouse romper o silêncio cúmplice imposto por aqueles que julgam intocáveis, se julgam intocáveis. O Brasil não enfrenta apenas uma crise institucional, enfrenta a erosão deliberada das liberdades civis, orquestradas por aqueles que deveriam protegê-las. O relógio da democracia, aqui no Brasil, está em contagem regressiva. E quando bater meia-noite, talvez seja tarde demais para acordar. Esse é o panorama geral de tudo. Agora, qual é o lado bom? O lado bom, meus amigos, que isto acendeu a chama, acendeu a gana de Donald Trump querer dar o troco aqui no Brasil também. Ele sabe da importância do Brasil para os Estados Unidos. Ele conhece a importância do Brasil para o mundo por ser um celeiro alimentar. Isso é fato. Ele sabe que o Brasil é riquíssimo em água, riquíssimo em riquezas, riquezas naturais excepcionais. Ou seja, é um ponto estratégico dentro do mapa geopolítico. Se nós temos aí a Venezuela na cabeça do Brasil, temos o apoio da Rússia para o Brasil, da China para o Brasil, claro que os Estados Unidos não vai deixar o Brasil se aliar a eles, não vai deixar o Brasil se transformar num país vermelho, porque quem perde é os Estados Unidos, que ficará isolado como grande potência, grande nação, e geopoliticamente, China, Rússia, Venezuela, Irã, todos sairiam beneficiados domando o Brasil. Então os Estados Unidos só estava esperando, e ainda está esperando, o momento exato para agir. Economicamente, a qualquer momento os Estados Unidos podem agir, assim que der na telha, emplacando tarifas mais altas, etc. e tal. Militarmente, seria o último estágio, o estágio mais desesperador de todos. Porém, diplomaticamente, já está com o pé na porta. Os Estados Unidos vai sim aplicar sanções. Isso está escrito. Se não acontecer, vai ser a maior surpresa de todos os tempos. Porque não é possível que um secretário de Estado americano fale uma coisa e depois não assuma. Até porque aquele ministro tem duas diferentes ações dentro dos Estados Unidos. Uma, que é o processo da Trump Media e do Rumble contra ele, e o outro são as sanções que estão vindo, sem contar o projeto de lei que está saindo do Congresso americano, que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e logo entrará em plenário para votação, onde o próprio parlamento americano também irá aplicar outras sanções. Talvez é por isso que as sanções, melhor dizendo, desculpem, do Marco Rubio ainda não tenha saído. Talvez estejam esperando para fazer um pacote. Aí entra, como se diz, o Tribunal Penal Internacional, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Por quê?
se é irregular, se é ilegal ir lá fora, falar mal ou falar sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, se isto é um crime de lesa pátria, como eles querem dizer, para que existe então Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Para que existe Tribunal Penal Internacional? Eles existem justamente para isto, para defender quem está sendo oprimido por atitudes arbitrárias. E dessa vez essas atitudes vêm da Suprema Corte, o que é pior. A corte que deveria defender os direitos do povo, deveria defender a Constituição, é justamente ela que está impondo uma ditadura no país. Então é isso que eu vejo como positivo. Isso vai causar, sim, uma resposta dura e que vai estremecer as relações. O resultado disso é cedo para dizer qual vai ser, mas que não vai ficar barato para eles, isso não vai. É assim que eu estou enxergando, é assim que eu estou ouvindo, é assim que eu estou lendo. Então não é nenhuma lenda urbana saindo da minha cabeça, tá ok? Por isso eu sei que tem muita gente que não gosta das notícias, né? Porque quer coisinha agradável, mas não dá para trazer somente coisas agradáveis. A realidade é esta que estamos vivendo, ok? É o que eu dizia para vocês no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o like, se inscreva no canal, ajude, colabore com o Terra Brasilis News para que a gente siga adiante, ok? Desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.